Opa, vamos olhar aqui como é que as coisas estão caminhando. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou mudar aqui a conexão, tá, pessoal? Que eu estou usando uma conexão aqui de casa. Eu vou mudar para a conexão. Oi, isso. Agora a gente está com uma boa conexão. Bom, vamos começar hoje uma série de aulas, uma série de instruções sobre a preparação, a formatação e a apresentação de uma mensagem. Essa mensagem pode ser em forma de pregação, pode ser em forma de um estudo, tá? Ou de uma pequena meditação, tá certo? Então, os princípios que a gente vai usar aqui, eles servem para qualquer tipo de mensagem. Mas antes da gente entrar propriamente nesse conteúdo, deixa eu falar mais alguma coisa para vocês sobre iluminação. Não sei se vocês estão percebendo, aqui debaixo do meu pescoço tem uma sombra, tá? As sombras acabam se tornando extensões do nosso corpo em imagens, tá? Então, não é o ideal, porque eu tenho uma lâmpada aqui em cima. Eu tenho uma lâmpada que eu vou ligar agora. Isso. Mas mesmo com essa lâmpada, esse ring light, mesmo com essa, agora intensifica. Tá vendo aqui essa sombra? Não é o ideal. Deixa eu desligar essa lâmpada só para você ter uma ideia, tá? Se eu desligo essa lâmpada, desaparece essa sombra aqui. Fica um pouco de penumbra aqui atrás, o que não é muito ruim, tá? Mas também ainda nós não temos aqui uma iluminação ideal. Alguém me falou essa semana, pastor, mas esse equipamento de iluminação está tão caro nesses dias. Eu sei, eles aumentaram o preço por causa da procura, porque tem muita gente no Brasil todo fazendo live, está todo mundo fazendo live. Esses dias a minha cachorrinha Brita falou assim, que queria fazer uma live também. Então está todo mundo querendo fazer live, tá? E com isso, todo equipamento voltado para as lives acabaram se tornando caros, tá certo? Então, mas você pode improvisar. Eu tenho um ring light aqui, eu comprei, mas você pode comprar um abajur. Esses abajures assim, de beira de cama, você pode comprar e colocar uma lâmpada boa, uma lâmpada branca ou uma lâmpada amarela. A lâmpada amarela é um pouquinho, ela esquenta um pouco. Uma lâmpada branca, você pode comprar dois, custa 10, 15 reais, um abajur desse. Um abajur só com a lâmpada e colocar eles próximos onde você está falando, tá? O que não dá, é como nós falamos naquela propaganda, fazer uma live na penumbra. Quer ver uma outra coisa? Antes da gente entrar no conteúdo, eu vou estar dando umas dicas para vocês. Olha, presta atenção. Tá. Eu estou mais ou menos a 2 metros. Eu estou a uns 2 metros do meu celular. Eu sei que a captação de áudio tá boa, tá? Mas a imagem não tá legal. Por quê, pastor? Porque o conceito de live, gente, é exatamente a aproximação das pessoas. E neste momento em que as pessoas estão confinadas, mais do que nunca, mesmo que seja uma cara feia dessa assim, barbuda, cheio de pé de galinha, careca, né? Cabelo raspado todo, mesmo que seja assim, não é uma boa, uma excelente aparência, mesmo sendo assim, as pessoas querem nos olhar, as pessoas querem olhar olho no olho, mesmo através da live. Então, gente, se nós queremos transmitir uma mensagem que vem do nosso coração, tente de alguma maneira aproximar. Também não vai fazer aquele negócio assim, parecendo a bruxa de Blair, né? Filmagem de bruxa de Blair, né? Não é uma coisa assim também, mas uma aproximação razoável, em que a pessoa possa ver o seu rosto. Outra coisa, eu uso muito as mãos, porque é necessário. Transmitimos mensagens com os olhos, transmitimos mensagens com a voz, e transmitimos mensagem com as mãos. As mãos fazem parte. As mãos conseguem expressar sentimentos que estão dentro da mensagem. Então, se você faz uma live o tempo todo assim, né, parecendo aqueles guardas lá nos palácios, né, nos castelos de Londres, que ficam lá assim, parecendo uma múmia paralítica, não é legal. Então, use suas mãos. E se for possível, se você puder fazer isso, se você puder se movimentar, é muito bom. Comece a adquirir liberdade diante de um telefone celular.
Por quê? Porque às vezes nós transportamos para a live a experiência do púlpito. Então a gente queria, na realidade, um púlpito para estar aqui segurando, né? Está pregando, segurando no púlpito aqui. Eu preciso segurar, senão eu vou cair. Então eu tenho que segurar aqui para não me desequilibrar, para me dar confiança. Esqueça o púlpito. Esqueça o púlpito. Não tem mais púlpito. Esse tempo que nós estamos vendo, graças a Deus, vai acabar, tá? Vai acabar a quarentena. O isolamento vai acabar, mas não vai acabar as lives. As lives continuarão, tá certo? Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é com relação a cuidados. Às vezes a gente faz uma live, estou fazendo uma live aqui na minha sala, aqui do meu lado está uma televisão minha, aqui está o sofá. E às vezes, né, tem gente dentro de casa que, assim, entende, né? Passa ali com toalha e essas coisas acontecem, mas a gente deve cuidar para que não aconteça. A gente deve tomar cuidado para isso não acontecer, tá certo? Bom, vamos lá. Pregação da palavra, mensagens, meditações, estudos bíblicos. Primeiríssima coisa que você deve parar para pensar e decidir, é uma decisão que você precisa fazer. Primeira grande decisão que você precisa tomar, tá, meu querido, minha querida? Você vai pregar com base em quê? Sabe por quê, gente? Olha, deixa eu pegar aqui. Sabe por quê eu estou dizendo isso? Simplesmente porque existem N fontes. E você pode, por exemplo, ali ser tentado a pregar em cima de um conceito muito bonito que você ouviu, tá? Então, qual vai ser a minha inspiração para a pregação? Ah, pastor, vai ser a Bíblia. Tudo bem. Vai ser a Bíblia desde a formação, desde do momento em que eu vou produzir as primeiras ideias, os primeiros conceitos. Será a Bíblia? Ó, deixa eu dizer para você uma frase aqui linda, que daria aqui pregações maravilhosas, tá? A mais urgente pergunta a ser feita nesta vida é o que fiz hoje pelos outros. Grande professor, mestre Martin Luther King, tá? Então alguém pode pegar um texto desse, nossa, que coisa maravilhosa, nesse tempo de quarentena, eu tenho que pregar sobre isso. Ei. O que convence é a palavra que tem poder de penetração, entre juntas e medulas, na alma, no corpo, no espírito. É a palavra que tem esse poder maravilhoso, e não frases bonitas que podem, entenda, que podem dar suporte, podem ser ilustração de conceitos, mas não podem ser a base para a sua pregação. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Se você está entendendo, dá um joinha aí, tá? Mas eu não posso pegar uma frase dessa e então ir para o papel, ir para o meu office e começar a produzir uma mensagem. Ah, pastor, mas eu coloco o texto bíblico para dar suporte. Errado. Desculpa. Quem pensa de forma diferente. Errado. A palavra, a mensagem precisa nascer desse livro, precisa nascer aqui. Uma frase como essa de Martin Luther King pode até me ajudar, pode elucidar, pode ilustrar, mas ela não pode ser o fundamento daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou pregar. Infelizmente, né, nesse tempo de live, a gente está vendo muita mensagem assim, mensagem que na realidade faz parte de conceitos, faz parte de ideias boas, não estou negando que são ideias boas, mas são conceitos, não é Bíblia. Quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. Então, essa é uma decisão muito importante que você deve tomar. Antes de pensar em se tornar um pregador, um profeta, uma profeta da live, você tem que decidir o que você vai pregar, qual vai ser a sua fonte. Se a sua fonte vai ser tão somente inspirações de livros e de conceitos e de ideias e de postagens que você vê aí no Face, no Insta, se a sua fonte vai ser isso aí, eu me desculpa o que eu vou te dizer, mas o que você vai falar vai ser qualquer coisa, menos um sermão, menos uma mensagem bíblica, tá? Esse é
o primeiro aspecto. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pastor do céu, igualzinho que Martin Luther King falou. Ele falou um pouco diferente, mas falou quase a mesma coisa. Isso, ele falou quase a mesma coisa. Mas essa frase de Martin Luther King se tornou memorável. As pessoas se lembram, colocam em quadros, né, para se lembrar dessa frase. Mas pouca gente coloca Tiago 4,17 num quadro, por exemplo, coloca lá na internet uma postagem, né, e tenta colocar lá fotografia do Tiagão. A palavra, ela convence, mas conceitos não, tá? Vamos um pouquinho mais para frente aí. Quando a gente vai preparar uma mensagem, a gente inevitavelmente cai dentro, quer queiramos ou não, cai dentro de uma ciência, a ciência da hermenêutica. Hermenêutica nada mais é do que interpretação de texto. Ó, não vou cobrar isso na prova não, tá? Interpretação de texto. A interpretação de texto, ela acontece não só dentro dos textos teológicos, textos bíblicos, mas dos textos jurídicos, por exemplo. É uma ciência de interpretar. A interpretação de textos, ela corre por um processo metodológico, ou seja, você tem que seguir aqueles passos para desenvolver uma boa interpretação. Por quê? Porque senão você corre o risco de colocar na palavra aquilo que a palavra não está dizendo. Você acaba, como se diz popularmente, né, torcendo a palavra na sua pregação, porque você quer colocar na palavra um conceito que está na sua cabeça, ou que você quer falar. Então você pega um texto para pretexto, e não propriamente para extrair do texto uma mensagem de Deus para as pessoas. Isso é muito importante, tá? Pedro escreveu o seguinte, olha, sobre a interpretação da palavra, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Se você quiser, vai anotando aí. Sabendo, primeiramente isto. Pedro está dizendo, ó, primeiro vocês tenham conhecimento do que eu vou te dizer aqui, ó. Parada séria essa. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, a interpretação da Bíblia, ela não é exclusiva de pastor fulano, pastor Beltrano, não é. Ela é do Senhor, e quem traz ao coração, mediante o nosso esforço de busca da interpretação, é o Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi dada, nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então Pedro está dizendo aqui, olha, interpretar a palavra, você tem que buscar o autor da palavra, o Espírito Santo, tem que bater um papo com ele, um papo reto com ele, sentar e dizer, Espírito, é o seguinte, eu vou pregar aqui, preciso entender melhor aqui. E aí as regras da hermenêutica vão se aplicando, para a gente não cair no erro de colocar na palavra coisas que fazem parte do nosso sentimento. Nunca me esqueço uma aula que eu estava dando de hermenêutica, né? Não lembro se era hermenêutica ou homilética, mas aí a gente estava ali discutindo o texto do filho pródigo, né? O filho, Lucas capítulo 15, o filho mais novo pediu tudo ao pai, foi embora e gastou tudo, depois voltou para casa. Quando ele volta arrependido para casa, o pai faz uma festa. O pai manda matar lá um bezerro que estava sendo lá preparado para um grande momento. O pai manda colocar o anel no dedo do filho mais novo que voltou. O filho, o pródigo é o gastador, esbanjador, esse é o sentido, tá? Então, ele faz uma festa. Aí o filho mais velho fica com raiva, fica emburrado, não vai para festa, fica lá. Se tivesse Facebook naquela época, meu irmão, ele ia fazer cada postagem, tô sentindo, e ia botar todas as mágoas dele lá. Aí a gente estava conversando sobre isso. Aí uma irmã se manifestou assim, não se manifestou no sentido, né? Mas assim, declarou os sentimentos que estavam no coração dela. Ela disse, pastor, com certeza esse pai preferia esse filho mais novo do que esse filho mais velho. E ele, quem sabe, ele sofreu muito com essa injustiça do pai dando preferência para o filho mais novo. Eu olhei aquilo, aí parei a aula, eu olhei para ela, aconteceu com você, não foi, querida? E aí ela começou a chorar e disse, pastor, na minha casa foi assim. Escute, às vezes nós queremos colocar dentro das histórias as nossas decepções, os nossos traumas, as nossas mágoas, e lemos um texto com esse filtro.
E não vai ser bom, porque a gente vai acabar trazendo alguma coisa torcida na palavra. Quem sabe essa menina até ensinou já sobre isso. Gente, a gente tem que olhar o filho mais velho com uma outra forma. Vocês já pararam para pensar se aquele pai era um pai que bajulava aquele rapaz mais novo? Quem sabe ela pregou sobre isso. E está na parábola? Não está. Não está. A gente tem alguns limites com relação a parábolas, tá, gente? Porque a parábola é uma metáfora, uma figura de linguagem, né? Parábola em si ela já é uma figura de linguagem. Então é uma figura de linguagem que foi montada por Jesus para um ensinamento. Então a gente não pode criar grandes coisas fora do que está escrito ali. Bom, vamos lá, tá? Pedro ainda diz, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 16. Como faz também em todas as suas epístolas. Pedro está falando sobre Paulo, sobre as cartas de Paulo. Olha o que ele diz sobre aquilo que Paulo escreve. Como faz também em todas as suas epístolas. Nelas, falando acerca destas coisas, mas nas quais há pontos difíceis de entender. Gente, Pedro estava coladinho com Paulo lá, participou de alguns concílios juntos, né? Lá em Jerusalém, Pedro e Paulo junto. Paulo uma vez teve como diz na expressão paulista, gosta de falar, pega para capar, teve um pega para capar com Pedro, porque Pedro estava tendo dois comportamentos, né? Então, eles estavam muito juntos, mas mesmo assim Pedro fala assim, Paulo falou umas coisas meio complicadas, gente. Paulo disse umas coisas aí que não dá para entender não. Olha o que ele fala, olha, mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, os com pouco conhecimento, os inconstantes, torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Então veja o que Pedro fala sobre isso aí. E nós estamos a 2000 anos de distância. Estamos numa cultura completamente diferente. Nós estamos numa cultura ocidental, nós estamos numa cultura que desconhece os costumes daquela época. A gente não pode se dar o luxo de pegar um texto de uma hora para outra sem estudar contexto. O que é contexto, pastor? Contexto, primeiro, o literário. O que vem um pouco antes daquela versículo, o que vai um pouco depois. Você não pode só ler aquele versículo e esquecer o que está antes, esquecer o que está depois. Porque senão você vai falar besteira. Desculpe, tá? Vai ter gente que vai dar aleluia, vai dar amém? Vai ter gente que vai dar aleluia, vai dar amém. Tá? Mas você vai falar besteira. Pastor, mas é o Espírito Santo, pastor, que faz a obra. Está escrito na palavra, que não vos preocupeis, que o Espírito Santo vos fará lembrar, vai lembrar daquilo que nunca leu. E outra coisa, eu costumo dizer que o Espírito Santo, Deus faz a obra apesar do homem. Então, gente, se eu posso me dedicar, se eu posso estudar, se eu posso me preparar para trazer uma palavra, por que eu vou fazer de qualquer jeito? Por que eu vou trazer aquela mensagem de qualquer maneira? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Depois que encerraram as reuniões de igreja, né? Ia começar as reuniões de live, os cultos via live, me perdoe se eu estou errado, tá? Mas eu percebi muita gente no Brasil todo. Eu acompanho pessoas nos Estados Unidos, tenho pastores, colegas que moram nos Estados Unidos, brasileiro, americano. Meu filho faz parte de uma igreja americana grande, que lá tem um pastor com uma boa palavra. Eu tenho acompanhado isso tudo. Eu percebo que muitos relaxaram na qualidade de palavra. Parece assim, a live é sentado na sala lá, é no meu quarto, qualquer palavra, pegar qualquer coisa, né? Mas não é assim, não é assim. Principalmente agora, a gente precisa se preocupar muito em trazer uma boa palavra. Então vamos um pouquinho mais para frente, tá? Bom, você está entendendo que pregar a palavra, você tem que escolher a fonte. Bíblia, pastor, vou pregar a Bíblia. Glória a Deus por isso. Tá, pegou a Bíblia. Então agora você vai pegar o texto. Com o texto, então, você vai selecionar qual parte do texto. Que a gente dá um nome para isso aí, você nem precisa saber, mas a gente seleciona ali esse processo tem um nome, mas aí o que você tem que fazer? Você tem que selecionar os versículos que você vai usar. Cuidado nessa seleção, tá, gente? Principalmente na live, não dá para você pegar aí um capítulo todo, 20, 30, 40 versículos e ler para poder depois começar a pregação. Quando você estiver no meio, o povo já desistiu.
já desistiu de acompanhar você. Então, procure ser sintético. Procure ver os versículos que realmente têm importância naquela exposição da palavra. Você vai separar o texto. Separou o texto? Agora você vai entrar num processo de interpretação do texto. Por que interpretar? Você já imaginou se eu estivesse falando aqui, por exemplo, em russo? Or can you imagine if I start to preach and try to teach you things about the Bible in English? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Se eu começar a falar aqui em inglês para você, você vai precisar de um intérprete. Não muito, tá? Desculpa. Quem sabe tem gente aí que entendeu o que eu falei, mas eu falei exatamente. Se eu começar agora a ensinar a Bíblia, ensinar aqui em inglês, você vai precisar. Já imaginou que situação vai ser? Então, gente, a Bíblia não foi escrita em português. Desculpa te decepcionar. A Bíblia não foi escrita em português. O Velho Testamento, textos em hebraico, textos também em aramaico, Novo Testamento, textos em grego, grego goineu, grego comum, grego da época, grego falado na rua, e aramaico, porque era uma língua muito falada entre os judeus, tá? Então, não foi escrito. A Bíblia não foi escrita na nossa cultura e para a nossa cultura. A Bíblia foi escrita dentro de uma cultura da época em que havia a língua grega espalhada e havia o governo romano como na parte política, na parte social. A palavra de Deus e Jesus veio num momento, o Novo Testamento veio num momento muito importante. Vários elementos se encaixaram, né, para a vinda do Messias, tá certo? Mas foi numa outra língua, numa outra cultura. Por exemplo, Jesus conta a história lá, eu até já falei sobre isso na live sobre o Apocalipse. Jesus conta uma parábola de um homem que ia se casar com 10. Gente, isso aí é um absurdo para nós, né? Porque uma dá um trabalhão, imagine 10, né? Mas ele tinha 10 noivas, um homem tinha 10 noivas. Então isso não faz parte da nossa cultura. E quando eu abro um texto desse, vamos abrir Mateus capítulo 25... e vamos ler lá o casamento, a boda de um homem com 10 noivas. E eu não falo nada sobre isso. Eu não explico como funcionava e como funciona hoje. Eu não trago uma elucidação sobre essa questão cultural. No mínimo, eu estou querendo chamar as pessoas que não sabem disso de ignorantes. Eu estou ofendendo as pessoas. Então eu preciso ir atrás desses conceitos da língua. Então, por isso, queridos, por isso que a gente precisa de um processo de interpretação, tá? Ferramentas para interpretação. Queridos, todo processo científico requer ferramentas. E a hermenêutica é um trabalho científico, é uma ciência. Ciência de interpretação de textos. Ah, pastor, eu pensei que o senhor ia ensinar como é que eu faço, e a minha postura, eu vou falar sobre isso tudo, calma. Primeiro, essa primeira aula, como começar a trabalhar. Aula que vem, segunda-feira que vem, eu já vou trazer informações sobre a postura, sobre a pregação, tipos de sermão, tá? Nesse primeiro momento, algumas dicas de tecnologia, algumas dicas e basicamente como extrair a palavra. Você vai precisar de algumas ferramentas. Se quiser anotar aí, é bom, tá? Primeiro, Bíblia. Pastor, claro, né? Mas não é uma Bíblia numa versão só. Procure ter 2, 3 versões. Versão a internacional. Temos várias. Temos várias que se você não quiser comprar, não precisa comprar. Por quê? Se você abrir o seu celular, você entrar em Bíblia Online, você vai ter a Bíblia lá e você vai escolher a versão. Eu faço muito isso, tá, gente? Principalmente no Novo Testamento, eu pego o texto grego e coloco do lado do texto em português. E vejo que as palavras em português, eu vejo a palavra no texto grego. Depois eu pego aquela palavra no grego e vou fazendo minha pesquisa para ver qual é o real sentido daquela palavra ali. Então, eu sei que isso é um mergulho um pouco mais profundo, mas o que eu quero dizer para você, você precisa usar outras versões. Por quê? Porque às vezes você gostou de um texto, uma tradução, mas quando você vai olhar outra tradução, aquela outra tradução vai te ajudar a entender.
E aí você pode até dizer, irmãos, na tradução da britânica, diz assim, na tradução em português da King James, do rei Tiago, diz assim, quer ver uma versão boa? Que é considerada uma das melhores versões em português? Bíblia de Jerusalém. Pastor, essa Bíblia é católica. É uma Bíblia católica. Tem lá os livros, né, apócrifos, estão lá os livros considerados pelo cânon que os evangélicos aceitaram, não pelo cânon não aceitos. Tem lá os livros apócrifos, mas a tradução, a versão dessa Bíblia de Jerusalém é atualmente em português uma das melhores versões. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém e volta e meia eu consulto. Já tem uma consulta dela de forma digital, tá certo? Então você vai precisar de várias versões. No mínimo, 3 Bíblias. Vai se preparando. Preciso comprar? Não precisa comprar. Se você puder ter, bem. Se você não puder, já esteja trabalhando essa questão de ter habilidade para usar a Bíblia online, tá? Outra questão que você vai precisar, com certeza, é uma chave bíblica. Apesar que hoje a gente tem consulta online, né? Oh, meu Deus, eu ainda estou um pouco atrasado. Mas uma chave bíblica é boa, porque às vezes você está num ambiente que não dá para consultar, e você pega a sua chave bíblica. A chave bíblica encontra a palavra exatamente como ela está escrita. Por exemplo, se você for consultar videira, só onde aparece videira, a chave bíblica. Outra boa ferramenta é a concordância. A concordância já não. Se você botar videira, por exemplo, vai encontrar vinho, vai encontrar uva, tudo que se relaciona à videira, à concordância, tá? Alguns às vezes vendem concordância completa, não dá para fazer uma concordância completa, ia ser aí uns 1000 volumes, né? Tudo isso são ferramentas digitais. Essas ferramentas estão em papel? Sim. Se você for numa livraria, você vai encontrar essas ferramentas aí, você vai encontrar chave bíblica, você vai encontrar concordância, mas todas elas existem canais que você pode usar dentro do da sua internet que pode te ajudar, tá certo? Hoje não tem desculpa. Gente, quando eu comecei a pregar, muito tempo atrás, não tinha nem telefone celular, o que dizer internet. Então os meus sábados eram sábados inteiros, eu estudava teologia sábados inteiros dentro da biblioteca, preparando a mensagem para pregar no domingo. Eu abria 20, 30 obras em cima de uma mesa na biblioteca da Faculdade Teológica em São Paulo para poder produzir uma mensagem. Hoje não, hoje você precisa de um telefone celular, você precisa de um tablet que você pode copiar e colar, pega o texto, copia e cola e vai estudando e vai lendo, copiar e colar no bom sentido, tá? No sentido de você pegar os textos lá como estão para poder melhorar a sua mensagem. Outra coisa que você vai precisar, dicionários. Também tem na internet, né? Quer ver uma coisa que eu gosto? Dicionário etimológico, que te dá aquela palavra na sua origem. Como é que surgiu aquela palavra? De que forma surgiu? Dá uma lição para você de casa, tá? Palavra perdão. Vai lá, pega o sentido da palavra perdão. Pega a etimologia da palavra perdão. Depois manda uma mensagem para mim. Pastor, descobri. Perdão significa isso. Tá? A origem da palavra, não atualmente a palavra, mas a origem, não o significado atual. Dicionários comuns, tá? Importante, não tem dúvida. Dicionários de uma forma geral. Dicionário de sinônimos também é bom. Por quê? Porque às vezes você está com uma palavra na cabeça e aquela palavra não é suficiente para esclarecer. Então você pode usar conceitos paralelos, sinônimos daquela ideia, daquela palavra, tá? Livro de geografia bíblica. Importante? Importante, tá? Porque às vezes fala, por exemplo, lá o texto que Jesus estava no caminho de Emaús, encontrou os 2 discípulos no caminho de Emaús. Tá, quanto é que é longe? Fala que é 60 estádios, eu já vi gente pregando, falando de 60 quilômetros, outros 100 quilômetros, outros 5 quilômetros, falando que era muito pertinho, e Deus me deu o privilégio de ir lá, tá? Eu peguei um mapa de geografia do tempo bíblico e peguei um mapa de geografia atual e coloquei um sobre o outro, e aí fiz as pistas e peguei um carro e fui para Emaús, fui para caminho de Emaús, fui para Naim, lugares que normalmente nessas viagens, essas excursões não tem condição de ir. Mas enfim,
Não é tão perto, não. Pela quilometragem lá, deu uns 70 quilômetros mais ou menos, tá? Bom, enfim, você precisa conhecer um pouco da geografia. A gente está estudando o Apocalipse, né? Quinta-feira. E o Apocalipse foi escrito numa ilha chamada Patmos. Onde é que fica essa ilha, pastor? Que eu já olhei e não acho. A ilha está lá, pertinho da Turquia. Tem que pegar um ferry-boat para chegar, obviamente, né? Para chegar nessa ilha. Mas ela ainda existe, ainda está lá. As sete cidades ali da Ásia mencionadas no Apocalipse capítulo 2 e 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, essas cidades, as ruínas de quase todas estão lá na Turquia, tá? Então é importante você saber dessas coisas, é importante, porque quando você vai pregar, vai enriquecer a sua mensagem. Se você vai falar de um lugar na Bíblia e você não tem ideia de onde é aquilo, não tem ideia o quão longe, o quão perto, não tem ideia o quanto que Jesus percorreu, o quanto que Jesus andou para sair de um lugar para o outro, quando fala que Jesus precisava passar por Samaria, por que ele precisava de passar por Samaria? Por que ele precisava? Ele estava indo para Jerusalém, ele precisava passar por Samaria? Então, isso tudo é importante, enriquece. Então, um livrinho de geografia bíblica, ou, se você souber fazer as pesquisas aqui pela internet, também pode te ajudar. Mas, na verdade, você não pode sair citando locais bíblicos, né, sem um conhecimento, pelo menos você trazer uma ideia. Queridos, olha, o Jordão nasce bem lá ao norte. Na verdade, o Jordão, ele nasce antes ali do Mar da Galileia, tá? Ou o Jordão, ou o mar... Gente, o Mar da Galileia não é mar, é lago. É água doce, não é água salgada. Tudo isso enriquece. O Mar Morto, ele é uma lagoa de água salgada, de água muito densa. Então, são informações que você precisa ter. Um homem saía de Jerusalém em direção a Jericó. A história que Jesus conta do bom samaritano. Queridos, dentro dessa geografia, desse trajeto, existe um valor, existe uma mensagem tremenda. Não foi à toa que Jesus disse que ele saiu de Jerusalém e estava a caminho de Jericó. Não colocou esse detalhe assim à toa, tem um sentido, mas você tem que conhecer geografia, tem que entender, porque é uma descida íngreme, uma descida assim terrível de Jerusalém, é só descer. Jerusalém, cidade de luz. Jericó, cidade de lua, cidade que é identificada como as trevas. Então, tudo isso é muito importante. Geografia. Existem outras coisas também, tá? Mas eu não quero assustar você, como comentários bíblicos, mas as ferramentas que você vai usar conforme você se aperfeiçoa, tá certo? Quem começa a bater prego, compra o primeiro martelo que encontra, né? Pega lá o martelo, precisa bater uns pregos lá e pega o primeiro martelo que encontra. Mas o cara que é bom de bater prego, ele pega o martelo, fica vendo peso, ele pega vê como é que é o cabo. Não é qualquer martelo que serve. É assim a nossa caminhada na preparação da palavra. Conforme o tempo vai passando, você vai então mergulhando nisso aí. São ferramentas que você vai precisar nesse primeiro momento. Quando você abre o texto, você se depara com um mundo, você se depara com uma civilização, se depara com conceitos e costumes. Está aí um outro livrinho que é importante você ter. Usos e costumes nos tempos bíblicos. Usos e costumes, tá certo? É muito importante, porque você entender como é que funcionava, por exemplo, os casamentos. Fala que José, ele desposou Maria, mas Maria já estava grávida do Espírito Santo. Gente, é uma coisa complicada ali. Quando a gente vai estudar, é uma coisa complicada, porque a menina entrava com o marido para a núpcia, dentro de uma tenda, no meio da festa, e o povo ficava lá de fora, lá esperando a coisa acontecer, né? E de repente o marido saía com um pano branco, sujo de sangue, porque foi desvirgindada. Então é uma situação muito delicada. Toda essa situação de Maria, que foi grávida pelo Espírito Santo, mas que casa com José, tem uma situação que o costume da época precisava ser contornado, mas estava tudo debaixo da mão de Deus, tá? São coisas que você precisa saber quando lidar com textos como esse.
Bom, a gente vai encerrando por aqui, porque são 19 horas e 35 minutos. O profeta da live, a profetisa da live. Quem sabe está me ouvindo, você, meu irmão, você, minha irmã, me ouvindo, com ansiedade para começar a trabalhar isso tudo. Vai devagar, a gente chega lá, eu prometo estar com você até o final desse curso e quem sabe a gente consegue fazer através de um aplicativo, né? Todos que participaram do começo ao fim, a gente tem um momento para a gente ouvir a pregação de um, a pregação de outro. Não sei como é que poderia ser feito isso aí, mas estamos abertos a sugestões. Se você quer nos ajudar na divulgação dessa live, manda para alguém, tá? Dá um print, agora é a hora de dar o print. Alguém, por favor, pode dar o print aí, por gentileza? Pronto. Então, manda depois para mim esse print, dá o print, coloca lá uma aula importante para você que quer ser um profeta de Deus. Deixa eu esclarecer uma coisa, tem que estar terminando. Deixa eu esclarecer. Profeta, ele é aquele que serve de boca para outro. Mais nada. Pastor, mas profeta tem evidência? Não necessariamente. Pode ter, mas pode simplesmente falar aquilo que o outro quer que ele fale. Deus. Profeta é ser boca de Deus. Profeta de Deus, profetiza de Deus, é ser boca de Deus. Falar aquilo que Deus quer falar com as pessoas. E eu termino aqui essa live dizendo que Deus está chamando você para ser o profeta, a profetisa da live em nossos dias. Deus te abençoe.